Fala comigo, galerinha. Bom dia, tudo bem? Vamos começar nossa manhã, nossa segunda-feira, com mais aulas de ciências, especificamente biologia, onde estamos tratando sobre evolução. E hoje a gente vai corrigir alguns exercícios que eu deixei para vocês na semana retrasada, já que semana passada a gente não teve aula, por conta dos feriados, né, do 21 de abril, e o recesso do dia 20. Então, nós perdemos nossas 3 aulas. E aí, dando continuidade na nossa matéria, eu deixei na última aula os exercícios e uns desafios que eu vou deixar hoje para a gente poder pensar naquilo tudo que a gente está discutindo dentro de evolução. Então, lembrado? A gente está falando sobre teorias de Lamarck e Darwin e começamos a falar também do Wallace, da contribuição dele. E, por fim, nós falamos de adaptação das espécies, camuflagem, mimetismo, né? E aí a gente vai resolver alguns exercícios relacionados principalmente a essa última parte, camuflagem e mimetismo. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver, então, a resolução desses exercícios. Tá aqui, deixa eu me aumentar aqui. Beleza, então essa seria a nossa 7ª aula, né? Dentro aí das aulas online. Deixa eu aumentar minha tela aqui. E aí a gente vai, então, para essa 7ª aula. Aí tá 6, mas na verdade é a 7ª. Esse slide aqui, na verdade, era da semana passada, né? Então, corrigindo aí, nós estamos no dia 27 de abril, não no dia 14. Foi até um dia que eu tive um problema com o meu computador, não tive acesso à internet e joguei os slides dessa correção no grupo. Mas eu não posso deixar de comentar as questões, por isso eu estou aqui nesse vídeo com vocês. Então, o exercício que eu havia deixado para vocês são esses daqui, da página 49 e da página 50, lá do livro de vocês, né? Espero que todo mundo tenha feito, lembrando que, assim que a gente voltar às aulas, esses exercícios têm que estar todos no caderno, serão avaliados. Por quê, pessoal? Provavelmente é o período que vocês não vão ter provas, mas vocês vão ser avaliados por tudo que vocês estão fazendo, né? Então, assim, os pontos vão ser dados muito em trabalhos, exercícios, aquelas listas de exercícios que vocês fizeram, então aquilo lá tudo é pontuado, não deixem de fazer esses exercícios, tá? E tem que ter a data correspondente ao dia certinho. Então, a primeira questão, que é a questão 7, né? Tá assim, ó, analise e classifique os exemplos a seguir como camuflagem ou mimetismo, justificando sua resposta. Nos casos de mimetismo, identifique se somente uma ou se as 2 espécies evoluídas são beneficiadas. Então, lembrando que a camuflagem é quando um animal se adapta para misturar, se confundir com o ambiente. Né? É o caso do bicho-pau, por exemplo, bicho-folha, o camaleão, né? Ele se modifica, ou ele já tem estrutura, ele já nasce assim, que permite confundi-lo com o ambiente. Tá? Lembrando que os animais não pensam, eu vou virar um graveto, vou adquirir uma forma de uma folha para eu ficar invisível para os predadores. Não, ele já nasceu com aquela estrutura e por ter aquela estrutura, ele se confunde com o ambiente. Tá? E vamos lá, então. Aqui a gente tem o primeiro caso, letra A. As listas pretas e amarelas identificam as vespas como organismos que podem ser agressivos, né? As vespas também chamadas de marimbondos, quando molestadas por um predador. A mosca da fotografia, então, só para vocês entenderem, eu tenho aqui a vespa, né? E aqui eu tenho uma mosca que é muito parecida com uma vespa. Inclusive, ela tem as cores que na natureza indicam perigo, amarelo e preto, né? Ou vermelho e preto, que para os predadores ou presas, isso é sinal de perigo. Então, essa mosca, ela é inofensiva. Já essa vespa, ela pode ser agressiva, ela tem referrão e pode, então, prejudicar o predador que tenta comê-lo. Um pássaro pode ferroar a língua do pássaro quando ele bica essa mosca. Tá?
Então, para vocês analisarem aqui, se trata de um mimetismo ou se trata de uma camuflagem. Vamos pensar comigo, galera. A mosca, ela está, né, se confundindo com o ambiente. Olha que é a flor. Não. Mas ela está, vamos dizer assim, entre aspas, imitando uma espécie que pode ser perigosa para um predador. Então, quando nesse caso a gente tem uma imitação, né, o animal ele não pensa, eu vou imitar, vou adquirir uma forma de uma mosca. Ele já nasceu assim. E por ser assim, ele se dá bem quando um pássaro, por exemplo, já comeu uma vespa, já tentou comer uma vespa, e ele se deu mal por isso, né? Ele foi ferroado, ou então foi atacado por um enxame, e aí, quando ele enxerga essa mosca na memória dele, ele entende que ela é uma vespa. Ele não vai saber diferenciá-la, porque são muito semelhantes. E quem que vai se dar bem? A mosca. A vespa já se daria bem de qualquer maneira, já seria evitada. Nesse caso, nós temos um mimetismo. Então, vamos para a resposta. Trata-se de mimetismo, que beneficia uma espécie, uma apenas, só a mosca, porque a vespa ela já é beneficiada por ser perigosa, vamos dizer assim. O predador, ao ter a experiência desagradável com a vespa, acaba por associá-la com as listas pretas e amarelas que aparecem também na mosca. Tanto vespas quanto moscas, que são inofensivas, serão evitadas pelo predador, ok? Então, no caso de mimetismo, que quem se dá bem é a mosca. A vespa já seria evitada por ela mesma, né? Por fato de ser vespa mesmo. Passando para o segundo exemplo. O urso polar é um animal que vive em áreas com neve. Observa aqui a pelagem do urso polar e a neve. Ele se confunde fácil. Mas, Cleiton, o urso polar tem predador? Não, ele não tem predador. Ele é um dos poucos animais, né, dos grandes animais, como leões, leopardos, que não tem predadores na natureza. Tigres, ok. Então, para que se confundir com o ambiente? Para que ter a cor da neve? Obviamente, ele é um caçador. O urso polar é um predador. Ele não tem predador, mas ele é um dos grandes predadores, o maior predador do Polo Norte, né, do Ártico, ou Groenlândia. Por isso, é muito importante ele se confundir com o meio para capturar suas presas. Então, ele fica de tocaia no meio da neve, está passando ali uma foquinha, né, um animal que pode ser uma raposa, uma lebre, do Ártico, e aí ele vai aproveitar que ele se torna meio que invisível e capturar mais fácil esse animal. Então, para ele, é uma vantagem. Então, nesse caso, né, a gente não tem dúvida aqui que se trata de uma camuflagem. Camuflagem é mimetismo, então é uma camuflagem. A pelagem branca do urso polar permite que ele se camufle de forma eficiente no ambiente coberto de neve em que vive. Portanto, trata-se de uma camuflagem. Eu falei que o urso polar não tem predador natural, mas o ser humano caça muito esse animal por conta da sua pelagem. Então, o urso polar ele consegue se esconder na neve de caçadores, né? Isso ajuda ele também numa fuga contra um homem, nesse caso. Belezinha? Seguindo, nós temos aí um caso bem interessante de lagartas da espécie Emeroloplanis caterpillar. Quando se sentem ameaçadas, esticam o corpo e erguem a cabeça. Como se, com esse comportamento, fazem surgir um par de falsos olhos e ficam muito parecidas com uma serpente. Então, vamos perceber que ó, ela já nasceu assim, né? E é interessante que esses animais, eles aprendem certos comportamentos. E aí ela imita uma cobra. Olha como fica parecendo com os olhos, né? Aqui seria o nariz e a boca, muito semelhante à cabeça de uma cobra. Mas é uma lagarta inofensiva. Mas a esperta lagarta, ela certamente se dá bem nessa situação, porque um pássaro tem medo de cobras, um sapo tem medo de cobras. Então, o animal que preda essa lagarta vai pensar que trata-se de uma cobra. E ele estava achando que era uma inofensiva lagarta.
né? Então, ela está imitando e não se camuflando com o ambiente. Então, ela está imitando um outro animal. Trata-se, então, de mimetismo. Lembre-se de mimetismo, mímica, né? Imitar alguma coisa. Então, resposta para essa questão, meninos. Trata-se de mimetismo, pois essas lagartas imitam serpentes e assim são evitadas pelos predadores. Nesse caso, apenas as lagartas são beneficiadas pela imitação. Obviamente, por quê? Porque as serpentes elas já são evitadas pelos pássaros e os predadores naturalmente. Então, para ela, tanto faz a lagarta continuar imitando, a lagarta imitar a serpente ou não, vai fazer diferença nenhuma. Para a cobra, ela vai já ser evitada só pelo fato dela ser uma cobra. Ok? Passando para o próximo caso. Água-viva. Água-viva, Aurélia aurita, né? Aí é um animal que tem 99% do corpo formado por água, ou seja, apenas uma película é o corpo do animal. É praticamente transparente na água. E isso vai dificultar e muito a sua predação, por exemplo, pelas tartarugas, que são animais que comem muito as águas-vivas, né? E se tratando de poluição do mar, os coitados das tartarugas costumam confundir águas-vivas com sacolas plásticas, o que dá um grande problema para estes animais, né? E aí, meninos, já que ela se confunde com o meio ambiente, ela não está imitando nada, né? Aí você fala assim, mas ela está imitando a água do mar. Não, ela não está imitando a água do mar. Ela é transparente e, por ser transparente, ela se mistura com a água do mar, mas ela não imita a água do mar, tá? E por isso, então, trata-se de uma camuflagem. Seja uma camuflagem que vai dificultar os predadores de orientação visual e distingui-la da água. As águas-vivas, vale lembrar que são quinidários, são animais que têm células urticantes e que causam queimaduras, apenas nos tentáculos. Essa parte aqui em cima da cabeça, não, tá? Portanto, quando um peixe ou uma tartaruga vai comê-la, desde que ele não pegue nos tentáculos e se queime, se ele engolir de uma vez a cabeça, que mata o animal, os tentáculos ficam infuncionais, ou seja, incapazes de queimar o animal. Seguindo agora, nós temos aí mais um caso. O camaleão, né? Camaleão. Pode mudar de cor de acordo com o ambiente em que vive e assim confundir seus predadores. Quando está sobre a grama, por exemplo, torna-se verde e sobre um tronco de árvore, marrom. É muito interessante isso. O camaleão ele consegue espalhar ou concentrar melanina na sua pele, nas suas escamas, né? Lembrando que ele é um réptil e os répteis têm o corpo coberto por escamas. Quando a melanina é a proteína que dá cor à nossa pele e também a penas de aves, escamas de répteis, pele dos anfíbios, pelo dos mamíferos, né? Pele dos mamíferos também. Então, meninos, quando se concentra essa melanina, o animal fica escuro, uma cor escura. Quando ele espalha essa melanina, ele adquire uma cor mais clara. Então, é assim que o camaleão pode escurecer ou clarear a sua pele, tá? Ele fica de qualquer cor, obviamente que não. Se você colocar ele, por exemplo, num roxo, num lilás, ele vai tentar ficar da cor, mas não vai conseguir a tonalidade certa. Então, são algumas cores que ele vai conseguir, vamos dizer assim, adquirir o tom, né, para se confundir com o ambiente. Como se trata de confundir com o ambiente e não imitar alguma coisa, né? Ele não está imitando folhas, ele não está imitando gravetos, ele apenas está imitando a cor do ambiente. Trata-se de camuflagem. Então, o camaleão, ao mudar de cor, camufla melhor no ambiente. Portanto, trata-se de casos de camuflagem. O ser humano também pode usar roupas para se camuflar.
Por isso que os soldados usam aquela estampa, né, de preto, marrom e verde para se camuflar com a folhagem. Então, quando eles vão para a guerra e precisa ficar atrás do capim ou nas folhas das florestas, das árvores das florestas, mato, de modo geral, aquela roupa ajuda muito a camuflar, tá? A estampa de exército, né, que a gente fala. Então, é um exemplo também de camuflagem. Agora a gente vai para um outro exercício, que é a síntese. Vamos lá. Imagine a população de joaninhas. Então, a gente tem aqui uma população de joaninhas e vocês percebem que tem joaninhas de cores diferentes. Vermelhas, pretas, amarelas. Mas todas são joaninhas, tá? E aí, a gente vai ter aqui, ó, 2 ambientes possíveis para essas joaninhas viverem. O B e o C, tá? Elas apresentam indivíduos com cores mostradas na figura. O ambiente em que elas vivem, por se tratar de uma floresta tropical, B, de clima quente e úmido, apresenta plantas de diversas tonalidades de verde. Ok? Então, observe aqui o ambiente B e o ambiente A. Beleza. Letra A. Vamos supor que o clima dessa região, depois de milhares de anos, se altere para um clima mais frio e seco. Com isso, pode ser que a floresta tropical dê lugar a um ambiente de formação aberta, C, como um cerrado. Né? Então, vai virar tipo uma savana. Era uma floresta e vai virar uma savana. Então, vamos voltar aqui. Era, sim, uma floresta, e agora ele vai ficar como um cerrado. Qual que é a diferença? Tem mais árvores, vegetação mais verde. Aqui, poucas árvores, árvores mais espaçadas, não tão altas como de uma floresta, vegetação mais rasa, né? Mais arbustiva, vamos dizer assim, marrom, mais seca. Ok. Então, o ambiente mudou, ok? Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Nessa situação, quais joaninhas você acha que serão selecionadas pelo ambiente? Explique a sua resposta. Então, a gente tinha as joaninhas de várias cores, aqui, né? Observa que essas mais vermelhinhas aqui, ó, e pretas, podem se confundir com frutos da floresta, ou então com essas regiões mais escuras aqui. Mas as marrons provavelmente vão ficar muito visíveis aqui no verde. Mas quando o ambiente muda daqui para cá, provavelmente quem que vai se dar bem? As joaninhas marrons. Concorda comigo que as marrons são muito mais parecidas com a vegetação, com a cor da vegetação, do que as pretas e vermelhas. Portanto, as pretas e vermelhas vão ficar muito evidentes para predadores. Então, nossa resposta: caso a região se transforme em algo parecido com um cerrado, uma formação aberta, o ambiente ficaria mais claro. Com isso, as joaninhas de cor mais clara, ou seja, as de cor amarela, seriam as selecionadas pelo ambiente. As joaninhas de cor mais escura ficariam mais evidentes para seus predadores e seriam presas mais vulneráveis. Então, a seleção natural, lembrando que nós estudamos que a seleção natural age sobre as espécies, as mais adaptadas sobrevivem, as menos adaptadas são extintas. Né? Nesse caso, as marrons parecem mais com a vegetação, são selecionadas. Vamos para a letra B. Elabora uma explicação lamarckista e uma darwinista para a coloração das joaninhas, que deverá ser predominante no ambiente aberto. Então, por seleção natural, que a gente já respondeu lá na letra A gente já viu que darwinista seria que as joaninhas marrons se adaptariam melhor à cor da vegetação, com isso se camuflariam mais, reproduziriam mais, deixariam mais descendentes para a próxima geração. As pretas e vermelhas iam ser extintas por serem mais predadas, mais caçadas por seus predadores. Mas como que Lamarck iria explicar isso, hein? Lembra do Lamarck? Uso e desuso, caracteres adquiridos.
Então, vamos pensar comigo. Mudou o ambiente, segundo Lamarck, a espécie modifica. Então, vamos ver a resposta aqui. Explicação de Lamarck. Com o passar de milhares de anos, alterações do clima da região fez com que a cor da população das joaninhas se tornassem mais claras. Então, o ambiente mudou e o ambiente fez as joaninhas ficarem mais claras. Com isso, elas podiam se camuflar melhor no ambiente e diminuir o ataque de seus predadores. Essa modificação adquirida pelas joaninhas foi passada para os descendentes. Então, olha só, a joaninha meio que pensa, o ambiente mudou, eu não posso ser mais preta, agora eu vou nascer clara. E aí, como ela nasce clara, ela passa a ser clara, quando os filhotes dela nascem, eles adquirem a cor que os pais modificaram, né? Então, caráteres adquiridos. Então, segundo Lamarck, o ambiente mudou, a espécie consegue se adaptar facilmente, como se fosse assim, né? Ah, eu cansei de ser preta, agora eu vou ser marrom, porque o ambiente está marrom. E a gente viu que isso não funciona. Mas Lamarck traria a explicação correta para esse fato, que é a seleção natural. Com o passar de milhares de anos, a alteração do clima da região tornou o ambiente mais claro. Nesse caso, as joaninhas que já nasceram com a tonalidade, então perceba, as joaninhas já eram claras, né? Lá no ambiente florestas, elas tinham um pouco mais de dificuldade para se camuflar. Tinham que esconder, fugir, mas ainda assim conseguiam sobreviver. Senão, elas teriam se tornado extintas. Naturalmente pelo ambiente. Essas joaninhas sobreviveriam por mais tempo, pois os seus predadores tinham mais dificuldade em encontrá-las. E assim, tinham mais chances de se reproduzir e passar essa informação adiante. Tá? Então, assim é que a gente teve a seleção natural das joaninhas marrons. Deixa eu ver se eu acabo. Então, com isso, a gente encerrou o exercício, né? E aí, eu vou entrar com 2 desafios aqui para fazer vocês pensarem um pouco agora. Ó. Prestem atenção aí nesse exercício. Desafio de biologia. Teorias evolucionistas. Os insetos, bicho-pau, que parece com gravetos, adquirem essa forma para poder se esconder no ambiente em que vivem. Ok. Os seres humanos, que habitam as regiões tropicais, possuem grande capacidade de produzir melanina devido à necessidade de se protegerem da intensa radiação solar. Então, já repararam que os seres humanos que habitam a região tropical, que pega a América Latina, que pega a África, né? Eles têm a pele mais escura. Olha, isso é uma questão de adaptação. Por quê? Mais sol, a melanina é o filtro solar da nossa pele. Então, se eu vivo numa região que bate mais sol, que é a região tropical, eu tenho que ter em meu corpo mais melanina. Por isso que os negros se concentram nessa região tropical, os latinos, que somos nós, estamos nessa região tropical. E onde bate menos sol, né, a gente tem a concentração das pessoas mais claras, porque imagina se elas vivessem nas regiões mais quentes do planeta, que seria tropical. Então, é lá no Canadá, Estados Unidos, Europa, Rússia, né? China, de um modo geral, os amarelos lá na Ásia, né? Os orientais, e os brancos de olho azul, no hemisfério norte, estão concentrados ali. Então, essas pessoas, de certa forma, ficam protegidas porque recebem menos radiação solar. Então, sua pele é mais branca, não tem necessidade de tanta melanina. Então, até a distribuição do ser humano na Terra está de acordo com a seleção natural. Os indivíduos com características diferenciadas são selecionados pelo ambiente, prevalecendo os mais adaptados a este. O exercício quer que a gente atribua a teorias lamarquistas. Qual das 3 estão de acordo com a teoria lamarquista? Vamos pensar comigo primeiro. Ó. Ela está falando assim, o bicho-pau, ele se parece com um graveto. Adquire essa forma para poder se esconder no ambiente. Então, está falando mais ou menos assim, o bicho-pau ele criou essa forma de um graveto para poder se adaptar ao ambiente. E não é isso que acontece. O bicho-pau ele já tem essa forma. E por ter essa forma, é que ele consegue se esconder no ambiente. Então, esta
frase está de acordo com Lamarck. Por que está de acordo com Lamarck? Que diz que ele adquiriu essa forma para se esconder. Ele não adquiriu essa forma, ele já tinha essa forma. E por ter essa forma, ele consegue se esconder. Tá? Os seres humanos que habitam as regiões tropicais possuem grande capacidade de produzir melanina devido à necessidade de se proteger da radiação solar. Não, os seres humanos que vivem na região tropical, eles já têm essa tom de pele e isso favorece com que eles vivam ali. Não é que eles estão ali porque tem a necessidade de produzir mais melanina, não. Tá? O negro, por exemplo, a pessoa negra, tá batendo muito sol, então a pele dele, ela clara, vai escurecer para produzir mais melanina. Tem um fato que realmente acontece, que quando você fica exposto à luz solar, a sua pele produz mais melanina. Então ela pode escurecer um pouco, mas um tom de pele, por exemplo, branca de um europeu, não vai virar negra devido à exposição à luz do sol. Vai ter, no mínimo, um câncer de pele. Né? Então, assim, o bronzeamento natural, ele realmente estimula a produção de melanina, mas não é assim, sua pele era super clara e vai ficar negra, e nunca mais vai voltar ao tom normal. Ela fica por um tempo bronzeada, mas retorna. Né? Então, o que acontece? Aqui também a gente tem uma preposição de Lamarck, tá, galera? Por quê? Está falando que os homens têm a pele negra devido à necessidade de se proteger da radiação solar. Não. Eles vivem ali, eles já têm a pele mais escura. Quem não tem a pele tão escura assim, e que nasce nessa região, vai ter que se proteger de alguma forma. Filtro solar, né? Não ficar exposto à radiação. Mas você tem brancos nessa região, de olhos claros e tudo. Eles não vão morrer e entrar em extinção por viver na região tropical. Eles só têm que ter mais cuidado com a radiação. E o número de câncer de pele nessas pessoas que vivem nos trópicos, pessoas brancas, é maior devido justamente a isso. Ou seja, a pele morena e negra está muito mais adaptada a essa região aqui, tropical. Então, essa aqui também está de acordo com Lamarck. A número 3, os indivíduos com características diferenciadas são selecionados pelo ambiente, ou seja, o ambiente é a natureza. Estamos falando de seleção natural, prevalecendo os mais adaptados a este. Portanto, essa daqui não é Lamarck, essa aqui é Darwin, fala claramente de seleção natural. Ok? Então, atribuídas a Lamarck, nós teremos 1 e 2. Letra B. Belezinha? Letra B, então. Nosso exercício de múltipla escolha. E essa aí é para vocês pensarem muito, tá? Eu vou lançar a pergunta para vocês e nós vamos discutir lá no chat, tá? Então, olha que interessante essa frase, que dá um nó na cabeça da gente. Muita gente vai pensar assim, é a mesma frase, não entendi, porque é a mesma coisa. Então, vou dar uma dica para vocês raciocinarem. Considere as seguintes afirmações. O gafanhoto, ele é verde porque ele vive na grama. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Parece que é a mesma frase, só que uma está escrita de frente para trás e outra de trás para frente. É isso que dá a impressão? Mas não é por aí. Então, a gente tem que usar muita língua portuguesa em interpretação de texto para entender que uma está atribuída a Darwin e outra está atribuída a Lamarck. Quando eu falo assim, o gafanhoto é verde porque ele vive na grama. Quer dizer que se ele vivesse na terra, ele não poderia ser verde. Ele é verde só porque ele vive na grama. Já estou dando uma dica. O gafanhoto vive na grama porque ele é verde. Olha a dica que eu vou deixar nessa aqui, que com certeza vai ajudar vocês muito. O gafanhoto vive na grama porque ele é verde. Se ele não fosse verde, viver na grama não seria vantajoso. Pensem aí e vamos lá para o chat discutir. Belezinha? Vou ficando então por aqui. Aí nosso gafanhoto. E aí a gente agora... Aí vocês vão pensar na resposta. E aí nós vamos discutir agora mesmo no chat. Tá bom? Então até lá. Um abraço.